Olá, tudo bem com você? Tudo em paz? Hoje nós vamos meditar Jeremias 12 e outros, um questionamento que muitas vezes nós fazemos. Eu já fiz, já pensei nisso. Oh, Deus, por que disso? Eu estou falando a respeito de Jeremias 12. O questionamento de Jeremias foi assim, ó. Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito. Contudo falarei contigo dos teus juízos. Por que prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos que cometem o mal aleivosamente? Então Jeremias chega para Deus e fala, olha, eu sei que se eu entrar numa discussão com o Senhor, eu vou perder. Né? Mas eu gostaria de perguntar a Deus, por que os ímpios prosperam? Por que vivem em paz os que cometem maldade? Aí no versículo 4 ele fala, até quando lamentará a terra e secará a erva de todo o campo pela maldade dos que habitam nela? Perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso último fim. Aí Deus responde para Jeremias, se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios, se hão deslealmente contigo. Eles mesmos clamam após ti em altas vozes, não te fiz neles, ainda que te digam coisas boas. Então, como se Jeremias reclamasse da maldade do homem, do que a terra sofre por causa da maldade do homem, e Deus ainda fala para ele assim, olha, você nem sabe o que falam por trás de você, nem os teus irmãos, né, falam bem de você. Não te fiz neles ainda que te digo coisas boas. Entende? Então, é como se Deus dissesse assim, olha, o negócio está feio mesmo, os ímpios fazem coisas erradas e acabam prosperando por causa disso, mas tem coisas piores que acontecem que você nem fica sabendo, mais ou menos isso, né? Mas é um questionamento que eu já fiz do porquê, né, que os ímpios prosperam e parece que nós, né, os justos, aqueles que servem a Deus, que foram justificados pelo sangue do Cordeiro, parece que a gente ora e demora a acontecer e às vezes nem acontece aquilo que a gente está esperando. Não foi só Jeremias que questionou. Nós lemos no livro de Jó também, Jó questionando as mesmas coisas. Jó 21, versículos 7 a 14, né? Não vou ler tudo para não ficar muito chato. Mas Jó fala assim, olha, 21, 7. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam em poder? Aí ele fala, né, que os ímpios, eles têm filhos, né? Enche a casa de filhos, prosperam, suas casas têm paz. Eles não têm temor de Deus, né? O touro gera, os animais geram, criam, prosperam, multiplicam, as crianças, né, se multiplicam como rebanho, levantam a voz ao som de tamborim, da harpa e alegram-se ao som dos órgãos. Então ele fala assim, não, eles se divertem, pulam, brincam, dançam, riem, né, cantam. Fala, eles gastam seus dias na prosperidade. E ainda dizem, né, retira-te de nós, dizem para Deus, retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Então Jó também questionou isso, por que os ímpios fazem tanta coisa errada e vivem em paz, os filhos têm um monte de filhos, né, e às vezes o justo clama por um filho, não consegue ter um filho, e os ímpios, né, não querem saber de Deus. Então Jó também questionou isso. Outra pessoa que questionou, fez o mesmo tipo de questionamento, foi Asaf. Salmos 73, Salmo 73, que nós vemos Asaf também, né? Era um homem muito inteligente, há muitos salmos com profecias de Asaf. E Asaf, no Salmo 73, ele fala assim,
Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Aí fala, né, dos ímpios, quase o mesmo jeito que Jó falou. Aí, no versículo 13 e 14, ele fala assim: na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Então Asaf falou assim: não, é em vão servir o Senhor. Ele tinha passado, né, pela cabeça isso aí, né? Mas, aí, Asaf, ele fala assim, ó: eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tem purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Daí, no 17, Asaf fala assim, ó: até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Então Asaf aí fala assim: até que eu entrei na presença de Deus e Deus mostrou o fim dos ímpios. Os ímpios podem prosperar, podem cantar, podem se alegrar, podem não estar nem aí com Deus. Mas o fim deles será terrível. No versículo 18, certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Assim será o fim dos ímpios. Aí ele fala assim, ó, que ele tinha azedado o coração dele, né? Tinha ficado picadas por causa desse pensamento ruim dele. No versículo 21 ele fala isso. No versículo 22, assim me embruteci, nada sabia, era como um animal perante ti. Quer dizer, ele estava como uma pessoa irracional. Asaf estava pensando essas coisas de Deus. Aí ele começa a pensar nas coisas boas que ele tinha por servir a Deus, por fazer o bem, por tentar andar justamente, né, em sabedoria diante de Deus. No versículo 23, Salmo 73, 23. Todavia estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com teu conselho e depois me receberás em glória. Então Asaf fala assim, olha, eu estou sempre contigo, ou seja, Deus está sempre comigo porque eu faço o que é certo. Tu me seguras pela mão direita, quer dizer, nós temos Deus nos guiando em todo o tempo. Os ímpios não têm isso, ainda que parece que viver em paz. Aí ele fala, guiar-me-ás com teu conselho. Quando nós precisamos de alguma coisa, Deus nos aconselha. Nós ouvimos a Deus. Olha que coisa boa isso. E depois me receberás em glória. Ou seja, quando nós morrermos, nós vamos estar, né, tranquilo, em paz com Deus, vivendo na presença de Deus para sempre. Aí no versículo 25 ele fala, a quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Ou seja, ele viu, quando ele passou a raciocinar, né, pensar nos benefícios que ele tinha por servir a Deus e no que os ímpios passarão, né, aquelas pessoas que não têm Deus no coração, passarão por também não servir a Deus. Ele viu que há mais coisas boas do que coisas ruins. E ainda, né, Salomão também escreveu a respeito disso. Eclesiastes 8, talvez hoje, né, ou por esses dias, você tenha pensado assim, vou parar de servir a Deus. O que adianta ir na igreja? O que adianta orar? Eu oro, parece que Deus não me ouve, Deus não me responde, estou há 30, 40 anos orando e nada acontece. Isso não é verdade. Deus te aconselha, Deus está com você, Deus te dá paz, Deus está te ouvindo. No momento certo Ele vai te atender, te responder. E se Ele não fizer isso, como também eu tenho oração de muitos e muitos anos, que Deus ainda não respondeu, e se Ele não responder, eu tenho certeza que é o melhor para mim que eu não tenha do que eu tenho pedido. Então tá tudo certo, glória a Deus e aleluia por isso. Então vamos ver o que Salomão também escreveu. Eclesiastes 8, no 11 ele fala assim, ó, visto como se não executa logo juízo sobre a má obra,
Por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar mal. Ou seja, Deus não vai julgar cada ação logo, né? As pessoas às vezes matam, roubam, prostituem e não tem esse juízo logo, mas vai acontecer esse juízo, essa justiça de Deus sobre os ímpios. Então Salomão fala assim, olha, visto como esse juízo não acontece logo, os homens continuam praticando o que é mal, certo? Mas aí no 12 ele responde, ainda que o pecador faça mal 100 vezes, os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temerem diante dele. Entende? Bem sucede aos que fazem o bem. Bem sucede aos que temem a Deus, aos que temerem diante dele. Ou seja, deixa os ímpios achar que está tudo bem, que Deus não existe, a não se importar com Deus. Você continue fazendo a tua oração, continue fazendo bem, continue abençoando outras pessoas com tua vida, continue orando. Se Deus atender a tua oração, glória a Deus por isso. Se Deus não atender a tua e a minha oração, glória a Deus por isso, é o melhor de Deus. Tenha certeza que Deus é justo, Deus é bom, misericordioso e está fazendo o melhor para você. Tá bom? Curte o vídeo, compartilhe, ajude outras pessoas também a compreenderem isso. Este é o questionamento, né, de Jó, de Jeremias, de Asaf, meu questionamento um dia, e Deus vai dar sabedoria para que outros entendam que bem sucede aos que temem a Deus. Bem sucede àqueles que servem ao Senhor, louvam o nome dele, ainda que os ímpios, né, ainda que aqueles que não praticam o que é bom, estejam cantando, alegrando, o fim deles será terrível. Infelizmente, oremos para que esses que cometem impiedade também venham a se converter, mudar suas atitudes. Em nome de Jesus. Quero orar por você. Deus, eu peço em nome de Jesus que o Senhor esteja abençoando essa pessoa, quem sabe questionou, Pai, que servir a Deus não é útil, que é em vão ir para a igreja, orar, fazer campanha de oração, jejuar. Deus, eu sei que nada é inútil, Senhor, nada é em vão, porque o Senhor está ouvindo cada oração. No teu tempo, da tua maneira, o Senhor tem respondido essas orações. Pai, eu abençoo essa pessoa com saúde física, mental, espiritual, com sabedoria que vem do alto, no nome de Jesus. Fique em paz com o Senhor. Confie, Ele está ouvindo a tua oração. Continue fazendo o que é justo. Continue fazendo o bem. Em nome de Jesus. Um abraço. Compartilhe o vídeo.